Olá! Vamos continuar nossa leitura. Hoje começamos do capítulo 110. O capítulo chama-se 31. O número 31. Uma semana depois, Lobo Neves foi nomeado presidente de província. Agarrei-me à esperança da recusa, se o decreto viesse outra vez datado de 13. Trouxe, porém, a data de 31, e esta simples transposição de algarismos eliminou deles a substância diabólica. Que profundas que são as molas da vida. 111. O muro. Não sendo meu costume dissimular ou esconder nada, contarei nesta página o caso do muro. Eles estavam prestes a embarcar. Entrando em casa de Dona Plácida, vi um papelinho dobrado sobre a mesa. Era um bilhete de Virgília. Dizia que me esperava à noite na chácara, sem falta, e concluía: o muro é baixo do lado do beco. Fiz um gesto de desagrado. A carta pareceu-me descomunalmente audaciosa, mal pensada e até ridícula. Não era só convidar o escândalo, era convidá-lo de parceria com a risota. Imaginei-me assaltar o muro, embora baixo e do lado do beco, e quando ia a galgá-lo, via-me agarrado por um pedestre de polícia, que me levava ao corpo da guarda. O muro é baixo. E que tinha que fosse baixo? Naturalmente, Virgília não soube o que fez. Era possível que já estivesse arrependida. Olhei para o papel, um pedaço de papel amarrotado, mas inflexível. Tive comichões de o rasgar em 30.000 pedaços e atirá-los ao vento, como o último despojo da minha aventura. Mas recuei a tempo. O amor próprio, o vexame da fuga, a ideia do medo. Não havia remédio senão ir. Diga-lhe que vou. Aonde? Perguntou Dona Plácida. Onde ela disse que me espera. Não me disse nada. Neste papel. Dona Plácida arregalou os olhos. Mas esse papel achei-o hoje de manhã nesta sua gaveta e pensei que... Tive uma sensação esquisita. Reli o papel, mirei-o, remirei-o. Era, em verdade, um antigo bilhete de Virgília, recebido no começo dos nossos amores. Uma certa entrevista na chácara, que me levou efetivamente a saltar o muro, um muro baixo e discreto. Guardei o papel e tive uma sensação esquisita. 112. A opinião. Mas estava escrito que esse dia devia ser o dos lances dúbios. Poucas horas depois, encontrei Lobo Neves, na Rua do Ouvidor. Falamos da presidência e da política. Ele aproveitou o primeiro conhecido que nos passou a ilharga e deixou-me depois de muitos cumprimentos. Lembro-me que estava retraído, mas de um retraimento que forcejava por dissimular. Pareceu-me então, e peço perdão à crítica se esse meu juízo for temerário, pareceu-me que ele tinha medo. Não medo de mim, nem de si,
nem do código, nem da consciência. Tinha medo da opinião. Supus que esse tribunal anônimo e invisível, em que cada membro acusa e julga, era o limite posto à vontade do Lobo Neves. Talvez já não amasse a mulher. E assim, pode ser que o coração fosse estranho à indulgência dos seus últimos atos. Cuido, e de novo insto pela boa vontade da crítica, cuido que ele estaria pronto a separar-se da mulher, como o leitor se terá separado de muitas relações pessoais. Mas a opinião, essa opinião que lhe arrastaria a vida por todas as ruas, que abriria minucioso inquérito acerca do caso, que coligiria uma a uma todas as circunstâncias, antecedências, induções, provas, que as relataria na palestra das chácaras desocupadas, essa terrível opinião, tão curiosa das alcovas, obstou à dispersão da família. Ao mesmo tempo, tornou impossível o desforço que seria a divulgação. Ele não podia mostrar-se ressentido comigo, sem igualmente buscar a separação conjugal. E teve então de simular a mesma ignorância de outrora, e por dedução, iguais sentimentos. Que lhe custasse, creio. Naqueles dias, principalmente, viu de modo que devia custar-lhe muito. Mas o tempo é outro ponto em que eu espero a indulgência dos homens pensadores. O tempo caleja a sensibilidade e oblitera a memória das coisas. Era de supor que os anos lhe despontassem os espinhos, que a distância dos fatos apagasse os respectivos contornos, que uma sombra de dúvida retrospectiva cobrisse a nudez da realidade. Enfim, que a opinião se ocupasse um pouco com outras aventuras. O filho, crescendo, buscaria satisfazer as ambições do pai. Seria o herdeiro de todos os seus afetos. Isso e a atividade externa, e o prestígio público, e a velhice depois, a doença, o declínio, a morte, um responso, uma notícia biográfica, e estava fechado o livro da vida, sem nenhuma página de sangue. 113. A solda. A conclusão, se há alguma no capítulo anterior, é que a opinião e uma boa solda das instituições domésticas, é que a opinião é uma boa solda das instituições domésticas. Não é impossível que eu desenvolva esse pensamento antes de acabar o livro, mas também não é impossível que o deixe como está. De um ou de outro modo, é uma boa solda a opinião, e tanto na ordem doméstica como na política. Alguns metafísicos biliosos têm chegado ao extremo de a darem como simples produto da gente xoxa ou medíocre. Mas é evidente que ainda quando um conceito tão extremado não trouxesse em si mesmo a resposta, bastava considerar os efeitos salutares da opinião para concluir que ela é a obra superfina da flor dos homens, a saber, do maior número.
114. Fim de um diálogo. Sim, é amanhã. Você vai a bordo? Está doida, é impossível. Então, adeus. Adeus. Não se esqueça de Dona Plácida. Vá vê-la algumas vezes. Coitada, foi ontem despedir-se de nós. Chorou muito, disse que eu não a veria mais. É uma boa criatura, não é? Certamente. Se tivermos de escrever, ela receberá as cartas. Agora, até daqui a talvez 2 anos? Qual? Ele diz que é só até fazer as eleições. Sim? Então até breve. Olhe que estão olhando para nós. Quem? Ali do sofá. Separemo-nos. Custa-me muito, mas é preciso. Adeus, Vigília. Até breve. Adeus. 115. O almoço. Não a vi partir, mas à hora marcada senti alguma coisa que não era dor nem prazer. Uma coisa mista, alívio e saudade, tudo misturado em iguais doses. Não se irrite o leitor com essa confissão. Eu bem sei que para titilar-lhe os nervos da fantasia, devia padecer um grande desespero, derramar algumas lágrimas e não almoçar. Seria romanesco, mas não seria biográfico. A realidade pura é que eu almocei, como nos demais dias, acudindo ao coração com as lembranças da minha aventura e ao estômago com os acepipes de Mr. Proudhon. Velhos do meu tempo, acaso vos lembrais desse mestre cozinheiro do Hotel Faroux? Um sujeito que, segundo dizia o dono da casa, havia servido nos famosos Very e Verfort de Paris e mais nos palácios do Conde Molé e do Duque de Rochefoucauld. Era insigne. Entrou no Rio de Janeiro com a polca. A polca, Mr. Proudhon, o Tivoli, o baile dos estrangeiros, o cassino. Eis algumas das melhores recordações daquele tempo. Mas, sobretudo, os acepipes do mestre eram deliciosos. Eram, e naquela manhã parece que o diabo do homem adivinhara a nossa catástrofe. Jamais o engenho e a arte lhe foram tão propícios. Que requinte de temperos, que ternura de carnes, que rebuscado de formas. Comia-se com a boca, com os olhos, com o nariz. Não guardei a conta desse dia. Sei que foi cara. Ai, dor! Era-me preciso enterrar magnificamente os meus amores. Eles lá iam, mar em fora, no espaço e no tempo. E eu ficava-me ali, numa ponta de mesa, com os meus 40 e tantos anos, tão vadios e tão vazios. Ficava-me para os não ver nunca mais, porque ela poderia tornar, e tornou. Mas o eflúvio da manhã, quem é que o pediu ao crepúsculo da tarde? 116. Filosofia das folhas velhas. Fiquei tão triste com o fim do último capítulo que estava capaz de não escrever este, descansar um pouco, purgar o espírito da melancolia que o empacha e continuar depois. Mas não quero perder tempo. A partida de Vigília deu-me uma amostra da viuvez. Nos primeiros dias,
meti-me em casa a fisgar moscas como Domiciano, finalmente o Suetônio, mas a fisgá-las de um modo particular, com os olhos. Fisgava-as uma a uma no fundo de uma sala grande, estirado na rede, com um livro aberto entre as mãos. Era tudo. Saudades, ambições, um pouco de tédio e muito devaneio solto. Meu tio Cônego morreu nesse intervalo. Item, 2 primos. Não me dei por abalado. Levei-os ao cemitério, como quem leva dinheiro a um banco. Que digo? Como quem leva cartas ao correio. Selei as cartas, meti-as na caixinha e deixei ao carteiro o cuidado de as entregar em mão própria. Foi também por esse tempo que nasceu minha sobrinha Venância, filha do Cotrim. Morriam uns, nasciam outros. Eu continuava às moscas. Outras vezes agitava-me, ia às gavetas, entornava as cartas antigas dos amigos, dos parentes, das namoradas, até as de Marcela, e abria-as todas, lia-as uma a uma, e recompunha o pretérito. Leitor ignaro, se não guardas as cartas da juventude, não conhecerás um dia a filosofia das folhas velhas. Não gostarás o prazer de ver-te ao longe, na penumbra, com um chapéu de 3 bicos, botas de 7 léguas e longas barbas assírias, a bailar ao som de uma gaita anacreôntica, anacreôntica. Guarda as tuas cartas da juventude. Ou, se te não apraz o chapéu de 3 bicos, empregarei a locução de um velho marujo, familiar da casa de Cotrim. Direi que se guardares as cartas da juventude, acharás ocasião de cantar uma saudade. Parece que os nossos marujos dão esse nome às cantigas de terra, entoadas no alto mar. Como expressão poética, é o que se pode exigir mais triste. Nosso capítulo seguinte é bem longo. Nós vamos ficar por aqui, tá bom? Também já estamos no tempo, né? Então é isto por hoje, tá ok? Nos vemos no próximo vídeo, né? Espero que vocês estejam aqui comigo, tá bom? Até lá. Muito obrigada e agradeço também se você deixar seu like, seu comentário, tá bom? Tchauzinho.